Antes de tudo, fé. depois de tudo, Gratidão. e no meio, leia a Bíblia Cast, episódio número 34. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Começando o penúltimo episódio de 2024, pessoal. Eu já estou aqui com João 3,16 e Fernando Pinheiro para a gente comentar, para a gente debater, né? Aquele resumão gostoso, aquele resumão, né, bem descontraído aqui da Palavra de Deus. Nessa semana vamos falar de Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, né? E eu estou aqui com João 3,16, que é professor, né, do curso de Tessalonicenses lá na Escola da Bíblia, né? E eu já quero começar então esse podcast, esse episódio, falando aí dos cursos já para 2025, né, João? Bem-vindo, fala aí, já vai ter curso, né, de Tessalonicenses, então a gente já vai falar aqui um pouquinho, mas também já mirando no curso e nos outros cursos também na Escola da Bíblia, né, João? Bem-vindo! Perfeito, eu vou ser o facilitador lá, né? Eu vou contribuir, atrapalhar menos, né? No curso de 1º e 2º Tessalonicenses, no sábado, a partir das 13 horas até as 16. São 4 horas, todo sábado à tarde, durante 5 semanas. Isso começando no dia 11, marca aí, hoje, já tivemos ouvinte da live se inscrevendo hoje para o dia 11 de janeiro de 2025. E os cursos, na realidade, eles dão início numa segunda-feira, à noite, às 18h30, com o curso Introdução à Bíblia. Introdução à Bíblia, você vai ver a arqueologia, você vai ver a parte da Bíblia que ela é infalível, inerrante, tem muita coisa boa. E na terça-feira, terça e quinta, Conhecendo Deus. Segunda e quarta, você tem aí o curso Introdução à Bíblia, e terça e quinta, Conhecendo Deus. No sábado pela manhã, se você tiver energia, ainda dá tempo de fazer sua inscrição para o curso de grego, né? Você vai ficar dividido entre o grego e entre Jesus, a nossa esperança, que é no mesmo horário do sábado. É só acessar, Daniel, é só acessar a nossa página, escoladabiblia.com, ou você pode mandar um WhatsApp e eu envio para você um formulário para você preencher e automaticamente você já vai estar lá na lista de presença lá. Amém, é escoladabiblia.com, no site escoladabiblia.com, pessoal. Isso. Olha aí, já programe aí seus cursos para 2025. Bem-vindo, Fernando! Bem-vindo! Obrigado, Daniel. Obrigado, João. E eu vou dar uma colher de chá aí, João. Os irmãos devem fazer o curso lá na Escola da Bíblia com o João, e no dia seguinte ou à tarde, eles abrem o YouTube e ouvem o programa. Com certeza vão ser edificados duplamente. Então, olha, assista a aula primeiro, e depois você vai lá e vai ficar no YouTube o tempo todo. Então, fica no YouTube, né, Fernando? É verdade, é verdade. A aula não fica gravada, né? Mas o programa fica sempre gravado lá, né, Fernando? Quem não ouvir, não tiver tempo de ouvir o programa ao vivo, assiste depois. Tem certeza, a edificação vai ser a mesma, tem certeza que vai ser bênção. Amém, amém. Então, olha aí, pessoal, sábado você já vai ter um janeiro aí recheado nos sábados, na semana, para se edificar, né, para buscar mais, né, a palavra de Deus sempre, né, pessoal? O ano termina, começa outro e a gente continua estudando mais e mais, se aprofundando mais na palavra de Deus. Que bênção, pessoal. E por falar em Tessalonicenses, vamos começar aqui nosso debate, né, nosso resumão sobre essa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. A gente começou com o capítulo 1, eu fiz uma live, né, aqui junto com o João 3,16, uma live de abertura, foi maravilhosa, a gente debateu bastante aqui sobre esse capítulo 1 de Tessalonicenses, né, viu o contexto da carta, tá, pessoal? E todas as lives que a gente faz de leitura também fica aqui no YouTube. Então você pode depois, dar uma pausa aqui, ou assistir depois, onde a gente tem aqui as lives gravadas, né, com o capítulo 1 todo detalhadozinho, todo explicadinho aqui, que eu fiz junto com o João 3,16. Mas para agora, vamos fazer um resumão. E aí, João, o que foi que você viu aí? Qual é o seu destaque aí de tudo que a gente viu aí desse capítulo 1 de Tessalonicenses? Para você que está nos acompanhando, excelente, excelente. Para você que chegou agora, você vai ter a oportunidade, meu amado ouvinte, de iniciar uma congregação. Então, é bom relembrar que a igreja em Tessalônica, ela começou a partir de Atos,
capítulo 17, de 1 a 10, tá certo? Na segunda viagem do irmão Paulo. Então é bom relembrar que quando a gente pega essa carta, Paulo passou 3 sábados ensinando lá na sinagoga, mostrando a importância do nosso mestre Jesus Cristo durante 3, e depois ele começou a ser perseguido, e aí ele foi para Bereia. Só que essa congregação, ela se forma aí, nesses 3 sábados, após a partida de Paulo, os irmãos, apesar de ter sido perseguidos por causa do rei, que tinha César, então o nosso rei é Jesus, e aí ele foi perseguido. Tem muita coisa. Essa é uma das cartas mais antigas do apóstolo Paulo, é mais ou menos entre 49 e 51 depois de Cristo. Então começa tudo em Atos 17. E agora nós voltamos aqui para dar início, para você ter uma mensagem, né, de esperança. Eu quero trazer para você que nesse capítulo nós podemos ver a celebração da fidelidade, né, dos tessalonicenses. Apesar de serem perseguidos, eles estavam bem e continuaram firme. Tem o versículo 3, onde o irmão Paulo lembra, né, em oração a Deus, pela a fé que os tessalonicenses tinham, a dedicação no amor e a firmeza da esperança, justamente fé, esperança e o amor, não é? Então, hoje a dica para você é: tenha fé, meu irmão, fé no Filho de Deus, no nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Tenha o amor para com Deus e para o próximo, e a esperança que nunca acaba, porque Jesus é a nossa esperança, Daniel. Maravilha, Muito bom, Daniel. muito bom. Olha aí, pessoal, né? É bom relembrar aí esse Atos 17, tá, pessoal? É uma leitura complementar aí que vai nos ajudar a entender o início dessa congregação lá de Tessalônica, né? E o que é que eles estavam passando também, né? Esses 3 sábados aí que João comentou. Beleza, muito legal, pessoal, esse capítulo 1, mas Fernando também tem um destaque aí que vai trazer pra gente, né, Fernando? Conta aí pra gente. É verdade, eu vou na mesma linha de João, né? A celebração eu acho muito importante e como é feliz, né? Quem pode celebrar, né? A fidelidade dos irmãos. Quando você chega, prega para um irmão, você fala de Jesus para ele e você consegue depois ver a fidelidade desses irmãos, é uma alegria grande, né? E Paulo estava se sentindo assim. Aí eu vejo que ele estava se sentindo alegre porque ele via naqueles irmãos fidelidade diante do que eles aprenderam de Jesus, né? Eu destaquei aqui o versículo 6. Veja só o que diz aqui, versículo 6. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Então, a gente vê o apóstolo Paulo feliz, né? Que apesar dos muitos sofrimentos, aqueles irmãos receberam a palavra com alegria, a palavra que veio do Espírito Santo. Eu vejo isso com eu fico muita alegria também, e eu fico observando, fico pensando como aqueles irmãos que nos evangelizou, né? Que me evangelizou cada um de vocês, quando ele olha para a gente e vê a gente perseverando. Não vou dizer não errando, não vou dizer não pecando, não vou dizer não fazendo nada errado, mas perseverando. Eles ficam felizes, tenho certeza. Assim como nós também, né? Ficamos felizes quando a gente prega para alguém e a gente vê aquela pessoa perseverando na fé. Como disse, nem sempre consegue vencer, porque os sofrimentos são muitos, né? Os muitos sofrimentos, o próprio Paulo disse aqui. E é uma coisa, isso aqui, o sofrimento é natural, né? Natural daquele que persevera em busca de Jesus. Então, foi esse meu destaque. Eu achei interessante a alegria do apóstolo Paulo em mandar essa carta para os irmãos, né? Celebrando a fidelidade. Na celebração, a gente sabe que é um momento de alegria, né? Um momento de felicidade, um momento de celebração, como nós falamos. É um momento de comemoração, né? Então, Paulo estava festejando. É exatamente isso. É um momento de festa. Isso muito é muito bom, interessante. Muito valeu, Fernando. Valeu, João. Eu me lembro bem desse primeiro capítulo, né, dessa live, porque realmente é interessante, porque quando a gente vê aquele vídeo de introdução da carta, a gente vê que estava rolando perseguição na igreja. Paulo precisou sair fugindo de lá, né? Paulo, Timóteo precisaram sair de lá para não causar mais problema.
E depois ele tem a notícia que os irmãos ficaram lá, os que ficaram lá perseveraram, né? Os que ficaram lá continuaram firmes e dando um exemplo maravilhoso de fé, né? E isso anima muito Paulo ao saber que, né, os irmãos que ficaram lá naquela região estão, pelo contrário, em vez de ter abandonado a fé, estavam dando exemplo maravilhoso de fé, e isso anima muito Paulo. Paulo fica muito animado, muito feliz em saber que os irmãos estavam lá firmes e fortes, né, na palavra, né, apesar das perseguições, das provações. Que bênção. Que maravilha, pessoal. Isso foi o comecinho, né? Foi o comecinho da carta, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E na terça-feira, né, foi dia de leitura do capítulo 2. E aí, João, como é que foi aí o seu destaque desse capítulo 2? Gratidão e alegria. Gratidão e alegria é o tema, né, desse 2, é possível ver, e Paulo, você disse que estava animado, né, então alegre, né, em ver, estava meio que preocupado sobre como é que estavam os irmãos, mas ele recebe de Timóteo positivo, são operantes na fé, né, e aqui nós vemos, por exemplo, lá no versículo 4, quando Paulo diz, a ponto de nos confiar o evangelho. E não, assim falamos, não para agradar pessoas, meus irmãos, é com grande alegria que eu estou aqui, e eu acredito que Daniel e Fernando também estão aqui, nós estamos aqui com grande alegria para falar do Evangelho. E gratidão a Deus por ter nos dado essa rica oportunidade de falar para você, meu irmão, sobre Jesus, que é a nossa esperança. Então, nós temos gratidão e alegria. E isso é o que Paulo, ele coloca no versículo 4, porque não falamos para agradar pessoas, nem estamos com tantas teologia, nós estamos voltando ao evangelho simples, onde é preciso você crer, se arrepender, confessar, se batizar e esperar a volta dele. E a volta dele a gente vê no capítulo 5, daqui a pouco. Já, né, João? Muito bom. E é isso, pessoal. É muito alegre, né, poder compartilhar a palavra de Deus, né, poder falar de Jesus, né, poder falar desse evangelho simples, né, uma honra realmente, como Paulo disse, né, esse privilégio de a gente ter a palavra de Deus, abrir a palavra e poder falar, poder pregar, poder explicar, né, é maravilhoso demais, né, fazer com que as pessoas cada vez mais entendam como Jesus é simples, né, como o evangelho é simples. A gente não precisa complicar ele, né, a gente só precisa seguir o que Jesus mandou. O próprio Jesus, quando veio para cá, não foi, eu lembro muito bem, né, os judeus lá com vários mandamentos, Jesus chegou para eles e disse, só 2, faz só 2, tá bom. Só aqueles 2, né, que ele mandou. Jesus faz um resumão também aí, né, que mostrando que realmente tem que ser simples, né, pessoal. Mas uma bênção, realmente Paulo muito feliz nesse capítulo 2, celebrando aí também ainda, né, a palavra, celebrando a vida dos Tessalonicenses. Não é isso, Fernando? Conta aí pra gente como é que foi aí o seu destaque. Isso. João falou uma coisa importante. Paulo também estava preocupado, né? Preocupado, mas feliz. Eu destaquei aqui o versículo 13, que diz assim, temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Interessante, Paulo estava feliz também, feliz, né? Alegre nesse momento. Então, é interessante, motivo de alegria. Quando Paulo diz aqui, ele diz que temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. Olha, os irmãos ali, eles estavam, nós vimos no primeiro capítulo, eles estavam sendo fiéis, né? E aqui Paulo demonstra, ele expressa a sua gratidão a Deus e a sua alegria pela fidelidade dos irmãos. Então, é uma carta que a gente também pode chamar, né? Uma carta, pelo menos nesse capítulo 2, que é uma carta de alegria também, gratidão e alegria a Deus, né? E eu fico pensando como, né, repetindo o que eu falei no começo, como um mensageiro, ele fica feliz em saber que a palavra que ele trouxe, que não é dele, né, foi recepcionada de forma tal que ele está se alegrando. Então, é interessante, uma carta muito rica, a gente pode ler toda ela, né, e a gente vai ficar muito edificado, porque não só aqueles irmãos, mas nós também nos edificamos
e podemos aplicar em nossas vidas todos esses ensinamentos de Paulo, toda essa alegria, essa motivação, essa expressão de gratidão e alegria, a gente pode expressar, a gente pode também aplicar nossas vidas, tanto como mensageiro, né, como também sendo o alvo da mensagem. Nós podemos tanto mandar mensagem como receber mensagem, nós dos dois lados, a gente pode aplicar isso em nossas vidas. E Perfeito. o apóstolo Paulo, nesse momento, ele está se sentindo muito feliz, muito alegre. Amém, amém. É verdade, Fernando. Esse negócio que você falou de aplicar a mensagem, né, e ser o mensageiro também, ser esse dois lados, é bem interessante, porque você falou que essa carta é uma carta de alegria. Me lembrou Filipenses, né? Filipenses fala muito de alegria, né? Mas nessa carta de Filipenses ele é o mensageiro, né? Paulo diz: alegrai-vos, né? Fique sempre alegres, né? Ele é o mensageiro dizendo para a gente se alegrar. E nessa carta de Tessalonicenses é o contrário, ele está alegre, né? Ele não está dizendo para alegrai-vos, ele que está provando, né? Essa felicidade, essa alegria, ele está sentindo realmente, né? Como é bom, tá, pessoal? É uma bênção, pessoal. Essa carta aí é uma igreja modelo para a gente também. É uma igreja para a gente se inspirar muito, né? É uma carta curtinha, dá para a gente ler rapidinho, né? Não é uma carta que acho que com um dia você consegue ler ela toda, assim, devagar, com calma, né? E dá para a gente se inspirar, assim, em muita coisa, né, que os tessalonicenses faziam. E já vamos, então, pular para o capítulo 3, né? Que eu lembro que no capítulo 3, Paulo também se alegra muito, né? Quando ele recebe notícias de Timóteo, né? No capítulo 3 que ele diz: olha, eu estava aqui preocupado, né? E quando eu recebi a notícia de vocês, né? Eu acho que é no versículo 8, né? Que ele diz assim: ó, agora eu posso viver, agora eu posso estar tranquilo, porque eu sei que vocês estão firmes no Senhor, né? Paulo se alegrando aí, dizendo: poxa, ufa, ainda bem que vocês estão bem. Ou seja, é um irmão fortalecendo o outro, né, João? Um irmão sempre animando o outro, fortalecendo, a gente vendo o irmão firme na fé, nos anima muito, né, João? Exatamente, e devemos seguir o exemplo, né? Porque devemos animar e fortalecer uns aos outros. Eu acredito que você tem me fortalecido esse ano através das leituras, da live, dos comentários. Eu tenho sido fortalecido através do programa Jesus. Eu acho que eu e você na academia e eu correndo por aí, a gente Cada sempre anima o corre outro, com né, João? fone, a gente corre com fone escutando o programa Jesus, a nossa Isso. esperança, né? E você falou no 8, e quando a gente chega no versículo 12, a gente vê: e o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. Então, é incrível que a partir de 2025 nós vamos ver o Novo Testamento completo, o Novo Testamento, o qual vamos ver a graça, né? Porque é bom relembrar que os irmãos estavam sendo perseguidos, estavam sendo sofridos, e precisa animar ao outro. E aí a pergunta vem para você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui pela primeira vez: quem você tem animado, não é? Como é que você se apresenta a Deus, não é? Santidade faz parte da sua vida, tudo isso vai, porque veja, se eu tenho que animar, eu tenho que estar como? Eu tenho que estar nos padrões de Deus, eu tenho que estar com a minha vida santificada para que eu possa animar e influenciar, e não eu ser influenciado. Então, existe aí uma gama de detalhes que precisa ser feito, mas diga um nome, não é, de um irmão que você está animando ou está fortalecendo ele, ou você pode colocar o inverso: qual é o irmão que está lhe animando e lhe fortalecendo, não é? Então, esse é o ponto, Daniel, de amor um para com os outros e para com todos. Então, o amor, ele reina, né? O amor, ele é geral, é a língua universal, é o amor. Amém. Maravilha, Daniel. Muito bom, maravilha. Realmente, vai um passando para o outro, vai um animando o outro, vai um ganhando um pouquinho do outro, né? Você me anima, você me fortalece, eu fortaleço, e assim a gente vai trocando, né? E é isso que Deus quer para a sua igreja, né? Acho que quando Jesus, né, pensou na igreja, pensou nisso também, né? Um apoiando o outro, porque a gente precisa, né? Com certeza disso. Né, Fernando? Fala aí para a gente qual é o seu destaque aí desse capítulo 3. Eu destaquei os versículos 1 ao 3. É interessante vocês falaram aí, João falou, né? O amor de Paulo. E esse amor do apóstolo Paulo é o que leva ele a se preocupar com esses irmãos, né? Mesmo sabendo que os irmãos estavam em fé, ele se preocupa. E eu destaquei aqui, né, o versículo 1 ao 3. Eu vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje, que eu achei interessante e mais clara para a gente entender melhor. Diz assim:
Não podemos aguentar mais sem ter notícia de vocês. Por isso, Silas e eu resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar a vocês o nosso irmão Timóteo. Ele tem trabalhado conosco no serviço de Deus, anunciando o evangelho de Cristo. Nós o enviamos para animar e ajudar vocês na fé. Veja que amor, né? Que amor. Preocupação e amor. Uma preocupação, mas uma preocupação cheia de amor. Então, ele mandou Timóteo lá com o objetivo de animar e fortalecer os irmãos, fortalecer uns aos outros. E é interessante, né? Ele diz aqui também, nesse mesmo capítulo, que as aflições, a preocupação dele, o desejo dele de mandar Timóteo, é porque as aflições que são naturais do cristão iam chegar até eles. Então, é uma coisa natural. As aflições são coisas naturais que o cristão ele vai passar. Se não passou, vai passar. As perseguições, as aflições. Então, o apóstolo Paulo tinha essa preocupação. E me chamou a atenção, Daniel, João, os irmãos que estão nos ouvindo, me chamou a atenção João, capítulo 16, versículo 33. Quando Jesus diz, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vejo a preocupação de Paulo aqui, uma imitação de Jesus. A mesma preocupação que Jesus teve com os discípulos, com os 12, o apóstolo Paulo estava se preocupando também com os irmãos lá em Tessalônica. Então, a gente pode ver aí, né? Mais uma vez, o apóstolo Paulo sendo um imitador de Jesus, até com a sua sensibilidade, com os seus sentimentos, com as suas preocupações e com a aplicação do amor para com os irmãos. É muito interessante a gente ver todo esse capítulo, esse livro, esse capítulo, e ver que o apóstolo Paulo realmente é um imitador de Jesus. Ele estava preocupado em animar os irmãos, assim como Jesus, né? Animou os seus discípulos. Amém, amém, é verdade, né? Que amor é esse, né? Que amor, assim, essa preocupação, esse carinho, esse cuidado, né? Como eu falei, assim, ele só pôde relaxar, eu acho, né? Ele só pôde continuar a jornada depois que ele soube, né? Que os irmãos estavam bem, sabe? Esse amor é muito importante uns para com os outros, e eu já quero aproveitar e dizer que eu sinto esse amor também com todos os irmãos que estão com a gente no Leia a Bíblia Cast, todo mundo que assiste, todo mundo que dá o like, todo mundo que comenta, a gente sente também esse amor vindo de vocês, né? Aqui também, esse apoio, esse carinho, e como é bom essa troca também uns com os outros, e eu quero aqui, né, mencionar os irmãos que comentaram no episódio passado. Deixa eu passar aqui, né, com a galera que deixou seu comentário, que deixou um pouquinho desse amor, né, pra gente aqui também, ó. Deixa eu ver aqui a listinha do episódio passado. Marilu deixou sua mensagem. Olha aí, Deus abençoe a vocês para continuar com esse projeto tão edificante. Valeu, Marilu, continue participando, continue, né, mandando aí sua mensagem. Miriam também deixou aqui sua mensagem. Boa noite, irmãos, que Deus abençoe a todos. Valeu, Miriam. Deus abençoe você também. Nossa irmã Laudiceia também sempre participando aqui com a gente, desejando aqui, ó, excelente resumão. A palavra de Deus sempre nos ensina que nos detalhes é onde agradamos ao Senhor. Amém. Maravilha, Lau. É verdade, né? A gente lembra aí, né? O episódio passado foi ainda sobre Ezequiel, né? Vendo aqueles detalhes lá do templo, né, Laudiceia? E realmente é nesses detalhes, né, que a gente agrada ao Senhor. Maravilha. Valeu, Lau, pela participação. Nosso irmão Ricardo também, Cavalcante, deixando sua mensagem. Um abraço, Ricardo. Paz e graça para você. Robson também. Robson deixando aqui sua mensagem. Paz e graça. Resumão é ótimo. Robson está dizendo. Valeu. Valeu, Robson. Continue firme com a gente aqui, né? Espalhe também. Mande o link aí, pessoal. Vocês que estão gostando, né, desse podcast, manda o link aí para mais pessoas também, né, ouvir aqui esse resumão com a gente, se edificar, tá certo? Mailan também deixando aqui sua mensagem. Nossa irmã Mailan, ó, paz de Cristo, irmãos. Muito bom ouvir a percepção de vocês. Que Deus abençoe. Amém. Valeu, Mailan. Né, sempre aqui, né, mensagem diferente, que a gente tenta trazer um ponto de vista diferente também, né, para a gente, né, sempre ler a palavra de Deus, né, de um ponto diferente. Valeu, Mailan, que Deus te abençoe também, continue firme com a gente em 2025. Nosso irmão Jorge também está com a gente, né, Jorge
né, que está passando aí por um probleminha de saúde, né, Jorge? Mas está se recuperando. Se Deus quiser, vai estar de volta aí ao nosso convívio. Mas mesmo longe, Jorge está acompanhando também. Estou vendo aí, viu, Jorge? Todo podcast, Jorge está com a gente aqui acompanhando. Valeu, Jorge. Continuamos orando por você, para você se recuperar logo, beleza? Deus te abençoe. Continue firme, Jorge. E também nossa irmã Eliane Ribeiro deixou uma mensagem aqui também, ó. Boa tarde, a paz de Cristo. Deus nos ama e não quer que nenhum de nós se perca. Amém, Eliane, é verdade. Deus, ele quer sempre, né, perto dele, a gente perto dele. Deus nunca quer deixar o castigo, né, nem a ira dele. Ele quer sempre a gente perto de nós. Valeu, Eliane. Valeu a todos pela participação. Continuem comentando, continuem deixando seu like aqui, tá certo? E o mais importante é você ler a palavra de Deus, né? Como a gente sempre diz aqui, leia, leia. É o que a gente quer incentivar sempre, é que vocês leiam, estudem e nunca deixem, né, de acompanhar a palavra de Deus, beleza? Pode falar, Fernando. Daniel, eu vejo esse resumão como uma provocação para mim, para vocês, para os irmãos. Sim, não, sim. Não é um estudo dirigido Não. que a gente venha tirar dúvidas dos irmãos, mas é uma provocação. A gente se sente provocado em entender mais, conhecer mais. É isso que tem acontecido comigo. Quando vocês fazem a live, eu estou ouvindo, isso me provoca a pesquisar, a olhar, a entender o que o apóstolo queria, o que as pessoas estavam passando. A gente nunca vai saber tudo, mas a gente vai aprender um pouco, e eu vejo isso como uma provocação, e provocação boa, para nos edificar. Amém, amém. Eu também, Fernando. Muitas vezes eu fico tentando pegar, assim, né? Além da nossa leitura normal, né? Um ponto de vista diferente, né? Um ângulo diferente, uma outra forma de ver. Como o João fala também, né? Vamos virar a chave, né? João diz assim, vamos virar a chave. É justamente essas coisas que vai nos edificando mais. A gente sai daquele óbvio, né? Sai daquelas mensagens que todo mundo já tem por aí, né? Às vezes a gente tem um versículo tão batido, né? Que a gente já tem tanta mensagem e a gente pensa que não pode aprender algo novo. Mas a gente vem aqui sempre, Deus sempre nos mostra algo novo. E por falar em algo novo, pessoal, vamos falar então do capítulo 4, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E aí, João, como é que foi aí o seu algo novo aí desse capítulo 4? Eu quero fazer a provocação de 3 coisas. A primeira, eu queria que você curtisse o nosso canal. Segundo, que você compartilhasse com outras pessoas. E terceiro, qual é a vontade de Deus na sua vida? Qual é a vontade de Deus na sua vida? É daí que eu parto. Vamos viver, se assim Deus permitir, o próximo ano com esse versículo próximo que eu vou ler. Então, é um versículo, seguindo o meu irmão Pinheiro, o Pinheiro que não é só nessa época, é o ano todo. Um versículo. Se pergunte sempre, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? É o versículo 3 do capítulo 4. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenha da imoralidade sexual. Olha, uma das coisas mais difíceis é a imoralidade sexual. Eu queria dizer imoralidade sexual porque existe um filme que deve ser lançado nos próximos dias que contém muita imoralidade. Eu fugi, eu disse, esse próximo filme vai fazer um sucesso por aí, mas na minha vida não, porque eu sei qual é a vontade de Deus, porque eu li em 1 Tessalonicenses 4:3, a vontade de Deus na minha vida é a santificação. Que você faça desse versículo algo decorado na mente e no coração, que você grave. Esta é a minha provocação, Pinheiro. Amém, amém. Olha aí, pessoal, né? Qual é a vontade de Deus? Né? Acho que a gente sabe realmente, né? Olha aí, a santificação. É o que fala, né? O capítulo 4. Temos que buscar o tempo todo essa santificação. Tem um cântico, né, João, que fala sobre isso, né?
Seguir a paz com todos, Paz com todos e a santificação, né? Sem a qual ninguém verá o céu. Exatamente, né? Então, me lembrou esse cântico aí, pessoal. Temos que buscar, é uma busca diária, realmente, a santificação, né? E fica a provocação aqui, né? Temos buscado essa santificação ou temos assistido aí essas coisas, né? Que tem surgido a cada dia, né? Para o mundo faz sucesso, mas para a gente, ó, né? Outra coisa faz sucesso, né, Fernando? Fala aí para a gente aí qual é o seu destaque. É verdade. João respondeu. Eu ia dizer, João, deixa que eu responda a pergunta, mas realmente Deus quer que a gente vive em santificação, em santidade, né? E o que eu vejo aqui, o que me destacou, que me chamou a atenção, é que o apóstolo Paulo, né, nesse capítulo, apesar de a gente não ter registro, né, que os irmãos estivessem vivendo praticando imoralidades, mas o apóstolo Paulo sabia do que rondava, das coisas que aconteciam em volta ali, e ele tinha esse cuidado, essa preocupação. Então, ele escreve a carta, e nesse capítulo 4, eu vejo que ele quer encorajar os irmãos a continuar buscando essa santificação. Eu vou ler aqui os versículos 1 e 2, versículo 1 apenas, para a gente entender aqui. Ele diz: irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. Veja, Paulo sabe que os irmãos aprenderam deles como devem agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. Veja, Paulo não diz que eles não estão vivendo. E agora pedimos e aconselhamos, em nome do Senhor Jesus, que façam ainda mais, que continuem perseverando, e continue buscando, que faça ainda mais. E aí eu continuo no versículo 2, dizendo: pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo, apesar de não ter registro do que os irmãos estavam vivendo, mas Paulo tinha a preocupação, o cuidado. Podemos dizer até, ele tinha alegria, ele estava grato a Deus, ele estava glorificando a Deus por tudo, mas ele tinha aquele cuidado, aquela preocupação. E aí ele não diz aos irmãos que eles estavam praticando, mas ele diz: olha, continuem fazendo ainda mais, perseverando, buscando a santificação, buscando a santidade, porque é isso que agrada a Deus. A gente vê nessa linha o que o apóstolo Paulo está escrevendo para eles, e claro, né, como o João falou, é uma provocação para mim, tenho certeza, para todos nós, a gente buscar ainda mais essa santificação, essa santidade. Por mais que a gente se abstenha de muitas coisas, mas o mundo está aí, e o mundo não perdoa, o mundo não dá trégua, ele está sempre insistindo, investindo fortemente para nos derrubar. Então, a gente precisa insistir, precisa perseverar, precisa fazer mais do que a gente está fazendo. Amém, amém. É verdade, Fernando. Eu acho que a busca pela santificação é uma busca diária, né? Todo dia tomamos decisões, né? Fazemos escolhas, né? Que nos levam para um caminho de santidade ou não, sabe, pessoal? O que ouvir, né? O que assistir, né? Com quem falar, com quem sair, né? Como investimos nosso tempo, né? Tudo isso, sabe? A gente vai, né? Como é que está dividido o meu tempo, né? Eu tenho deixado um tempo para ler a palavra, eu tenho deixado um tempo para meditar, como é que eu tenho dividido o meu tempo, como é que eu tenho ofertado, é tudo na nossa vida, né? Como é que eu tenho tratado minha esposa, minha família, tudo isso nos leva a essa santidade, né? Como você falou, eles já estavam fazendo, mas era uma igreja muito recente, né? Era uma igreja muito novinha ainda, que eles precisavam aprender algumas coisas e era importante realmente Paulo falar isso, né? Olha, a vontade de Deus é a santificação, né? E eu lembro que ele fala também nesse capítulo de vocês buscarem o amor fraternal também entre vocês, né? Continuem buscando o amor fraternal, continuem se edificando uns aos outros e amando uns aos outros aí, né? Nesse amor fraternal. Bem importante aí esses pontos para a igreja que estava começando, que estava passando por uma dificuldade, mas que já estava dando realmente um exemplo muito bom para a gente até hoje, né? Até hoje. Que bênção, pessoal. E agora vamos para o capítulo 5. O capítulo 5, fechando essa carta maravilhosa. Também foi um dia de live. Você pode procurar aqui a live, tá certo? Também fiz com o João novamente. Muitos pontos, não foi, João, que a gente destacou aí nessa live do capítulo 5, mas tem um ponto principal aí que nos chamou a atenção, né, João?
Sim, claro, é interessante porque o que eu quero trazer agora é que eu solicitei que decorasse o versículo 4:3 de 1 Tessalonicenses na mente e no coração, né? E agora eu não preciso pedir porque você já sabe, é o versículo 18. O versículo 17, quero dizer, é ore sem cessar. Então, Sem você cessar. só dizer orar sem cessar já é um versículo da Bíblia, como o menor versículo da Bíblia é Jesus chorou, é o menor, né, dependendo da versão. Aí Aham. aqui, o que acontece aqui, todos já sabem, orar sem Ora cessar, sem 1 cessar. Tessalonicenses 5:17. E aí, como esse é o penúltimo Leia a Bíblia Cast, chegando ao final do ano de 2024, então temos só mais um episódio, e aí partimos, se Deus permitir, para 2025. Eu queria saber de você, quais são suas metas espirituais para 2025? Uma das, eu queria dizer, ore sem cessar. Você é uma pessoa de oração? Esse ano você foi uma pessoa de oração? Então, bote isso como uma meta, orar mais. E o versículo 17 é orar sem cessar. Daniel, maravilha, Daniel. Muito bom, muito bom. Olha aí, pessoal, metas, né? Eu acho maravilhoso esse capítulo 5 porque ele fala aí de umas metas que você pode colocar, né? Metas espirituais, realmente. Um dos pontos aí que João gostou foi orar sem cessar. Temos que, né, permanecer em oração. Será que eu tenho sido, né, uma pessoa de oração realmente, né? Quantas vezes eu tenho orado? Como é que tem sido a minha oração, né? E tudo mais. Eu acho que é tudo prática, né, João? Quanto mais a gente ora, eu acho que mais a gente vai se aperfeiçoando, mais a gente vai criando intimidade, né? Tudo é prática, né? Tudo é prática. E é uma benção, uma meta muito boa, realmente, para 2025. E você, Fernando, qual é a sua meta aí? O Daniel, que você viu? Oi, João, pode falar. Daniel tem uma frasezinha também que eu quero compartilhar, talvez fique, né? Motivação te faz começar. E o hábito faz você permanecer. Entende? Permanecer. A motivação a gente está motivando a você. Venha estudar conosco, venha meditar conosco o Novo Testamento, né? Venha ser uma pessoa de oração. Então a gente está motivando. Então esse é o começo. Mas se você fizer isso mesmo, você vai se tornar o quê? Um hábito, vai ser a Vira um hábito. constância, vai ser sua energia. Hoje eu estava abrindo o portão da garagem, então quando eu abri, eu já abri orando. Eu poderia pensar em tantas coisas, mas obrigado, porque eu cheguei em casa, aí eu fui abrir o portão. Então, sabe, em todos os momentos, eu tô orando, eu tô conversando com Deus, meu amigão, ó, eu tenho um amigão, viu? Olha aí. Ó, eu tenho um amigão, eu tenho o irmão Daniel e tenho o irmão Pinheiro, tá certo? Eu tenho o irmão, mas o meu amigão é Cristo, o meu amigão, Amém, amém. Com realmente, certeza. sabe? Aí Melhor eu abri amigo. o portão da garagem, eu fiquei pensando, conversando com Jesus, né? Aí rapaz, meu melhor amigo, falando com Jesus que ele era meu melhor amigo e tudo mais, né? E eu achei isso super legal, porque foi muito bacana para mim, e eu estou ficando muito alegre, como o Paulo, muito alegre, muito Uhum. motivado a realmente tantas coisas que eu poderia fazer, pensar, né? Mas eu estava conversando com Deus, abrindo o portão da Você garagem, tá, um simples você abrir. tá ficando muito íntimo dele, viu? Para o meu gosto. Tá ficando muito Meu íntimo amigão, desse seu amigo. é meu amigão. Muito bom, pessoal. É isso aí, o hábito que vai fazer, né, a gente, né, ter essa intimidade com Deus, né? Mas e aí, Fernando, qual é o seu ponto de vista aí? Qual foi o seu destaque aí desse capítulo 5? João está provocando muito, João. Pessoal, é interessante. Esse amigão, né? O apóstolo Paulo diz, nesse capítulo, principalmente aqui, que esse amigão está para voltar. Né? A Amém. vinda dele é certa. A vinda desse amigão é certa. E o apóstolo está dizendo aqui que precisamos estar prontos, né? As metas que vocês falaram aí, que nós estamos falando para 2025, seriam as metas para a gente ter um encontro com esse Jesus que tem a volta certa, né? A vinda dele certa. E no capítulo 4, ele deixa claro, o apóstolo Paulo deixa claro que é necessário se manter vigilante. No versículo 17, né, João? Ele diz, sempre, ore sem cessar, né? Mas o apóstolo Paulo diz que é necessário ser vigilante. Eu vou ler aqui o versículo 4, que diz assim, irmãos, vocês não estão na escuridão.
e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Então, ele está dizendo, irmãos, vocês não estão na escuridão, vocês têm conhecimento. Quem está na escuridão é quem não ouviu falar, é quem não sabe, é quem não tem nenhuma informação. Vocês não estão na escuridão, vocês têm conhecimento. Então, que esse dia do Senhor não deverá pegar vocês de surpresa, como um ladrão faz, né, que ataca de surpresa. Então, eu vejo nesse capítulo, né, todas essas metas, qual a nossa meta, e aí uma das metas, que seria, eu acho que uma das metas primordiais, mais importante, é se manter vigilante, né, em oração, prontos para esse momento da vinda do Senhor, que é certa. Então, é interessante. Então, orem sem cessar, oremos sem cessar, esperemos a vinda do Senhor, né? E permaneçamos em constante oração, constante vigilância. Amém, amém. Né? Precisamos realmente estar em constante vigilância. E eu lembro que o texto fala, né? Somos do dia, né? Estamos no dia, né? Precisamos permanecer no dia e não ir para as trevas, né? E não ir para a noite. Se a gente for para as trevas, né? Se a gente não buscar a santificação, como a gente falou, a gente acaba indo para as trevas e aí sim a gente pode ser surpreendido quando Jesus voltar. Muito bom, João. Muito bom, Fernando. Que bênção, né, pessoal? Eu queria só para finalizar esse capítulo 5, reler essas metas, né? Acho muito importante a gente, né, ver novamente essas metas nesse finalzinho que Paulo diz aqui. Acho muito bonito essa lista de coisas, né, que Paulo deixa para os Tessalonicenses, que sempre se aplica para a gente. Então, olha o que ele diz aqui a partir do versículo 14. Olha as metas aqui, deixa eu ver. Versículo 14. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos, sejam pacientes com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procure sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examine todas as coisas, retenha o que é bom. E por fim ele diz, abstenham-se de toda forma de mal, né? Sempre, né? Se abster de toda forma de mal. Que bênção, né, pessoal? São esses os votos, né? Os nossos votos aqui, né? Os meus votos para vocês de 2025. Eu sei que a gente tem mais um episódio ainda de Tessalonicenses, mas já desejando aqui, né, um bom 2025 com essas metas, com essas coisas, que a gente não só busque coisas materiais, né, coisas profissionais, mas que a gente busque também esse crescimento, né, espiritual sempre em nossas vidas, tá certo? E é isso, finalizamos, pessoal, essa carta. Vamos ter a segunda carta aos Tessalonicenses, próximo episódio, não perca, tá certo? Vai ter ainda nosso debate aqui sobre a segunda carta, mas por hoje finalizamos aí essa carta aos Tessalonicenses. Eu já quero saber se João tem PP aí pronto pra gente, João. Tem aí pré-poema para hoje? Tem sim, eu já vou botar aqui pertinho por causa do barulho, tá ok? Beleza. Então vamos lá. Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. Meu irmão, que bom que estamos em um resumão. Não estamos falando de cearense, paranaense e sim de Tessalonicenses. Vamos animar e fortalecer. Nada de desanimar ou amolecer. Vamos amadurecer e crescer. Meu irmão, só alegria e gratidão. Deixa de tristeza e solidão. A solução é Cristo, nosso amigão. Fidelidade em qualquer idade. A celebração é junto do meu irmão. Bondade e caridade vamos praticar, meu irmão. Vamos sempre buscar agradar a Deus e amar aos irmãos. Deus se agrada da santificação. Então vamos ficar em oração. O ano passou como cometa. Você realizou suas metas? Lemos Ezequiel 48. Aqui em Tessa foram 5. E quais suas metas para 25? Convido você a ler o Novo Testamento completo.
Coloque isso em meta e avisa a vizinhança que Jesus é nossa esperança. Maravilha, Daniel! Muito bom, João. Gostei demais. Rapaz, esse PP tá cada vez mais rico, né? Tá cada vez mais interessante. Gostei aí do cearense, né? Não é cearense, mas é os Tessalonicenses. Gostei, muito bom. E já coloco como meta aí, pessoal. Gostei aí da deixa, né, que João, a meta para 2025, olha aí, ler o Novo Testamento, né? Ler o Novo Testamento no grupo de leitura bíblica, né? Vamos ler todo o Novo Testamento no ano que vem e você é nosso convidado para começar essa jornada junto conosco no ano que vem. Coloque aí como meta, né? Aproveita o PP aí de João. Coloca aí, minha meta para 2025 é ler todo o Novo Testamento. Comece com a gente que você vai chegar lá. Tenho certeza que você vai terminar junto com a gente no ano que vem, beleza? Valeu, João. Valeu pelo PP. Que maravilha. E aí, Fernando, como é que tá aí o nosso poema de hoje? Tá aqui, tem um poema assim. Antes de mandar de ler o poema, eu quero mandar um alô para a irmã Neide Cavalcante, que eu estive no dia da entrega de certificados, né? E quero dizer, a irmã Neide Cavalcante, ela é poetisa. Eu convido ela a mandar uns poemas aqui para pegar o texto, já fazer os poemas, já ir mandando para a gente, né? Olha aí, Neide. Manda aí, Neide. Nos ajuda, Neide. Tem mais gente aí, é porque aos poucos a gente vai descobrindo, né? Vai descobrindo. Muito bom. Hoje, Daniel e João, vocês irmãos, é pequeno, mas diz o seguinte: a vinda do Senhor é certa. Permaneça em vigilância. Ele vem como ladrão. Por isso, dê importância. Não ignore a verdade. Já não somos mais crianças. Ninguém aqui é criança, todos já conhecem bem, sabe o que tem que fazer e sabe que ele vem e vai julgar todo mundo, quem tem juízo e quem não tem. É motivo de alegria para todo mensageiro quando ver que o seu irmão está livre do cativeiro e está pronto para encontrar o Deus único e verdadeiro. E se você está seguro, persevere em oração, louve a Deus por sua vida e anime seu irmão e acredite que a saída é uma vida de oração. Amém, que bênção. Olha aí, a saída é uma vida de oração. Muito bom, Fernando, muito bom. Como sempre, mais um poema belíssimo aí para a gente meditar, né, pessoal? Para a gente meditar sempre. Essa semana que tá, né, que vai começar aí mais uma semana, né, pensando sempre, uma vida de oração. Lembra aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, né, versículo 17, né? Orar sem cessar. Você nunca mais vai esquecer. Obrigado, Fernando, pelo poema. Obrigado, João, pelo PP. Obrigado você, ouvinte do Leia a Bíblia Cast. Desejamos a todos uma ótima semana. Próxima semana não perde, tá certo? Último episódio do ano para a gente falar de 2 Tessalonicenses e debater mais um pouquinho aqui, tá certo? Deus abençoe todos vocês. Valeu, João. Valeu, Fernando. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo Leia a Bíblia Cast.